Norma de execução penal, Lei 11.404, concurso de agente de segurança penitenciário do Estado de Minas Gerais. Vídeo de número 13. Vamos lá, pessoal, desculpem pelo barulho ao fundo, mas nós temos que continuar a aula. Nós paramos em autorizações de saída. Autorizações de saída. Artigo 136. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão de saída mediante escolta nos casos devidamente comprovados de necessidade de tratamento médico e falecimento ou doença grave de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Vamos ler o parágrafo 1º e 2º para depois a gente explicar. Parágrafo 1º. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento. Parágrafo 2º. A permanência do detento fora do estabelecimento penal terá a duração necessária à finalidade da saída. O que eu quero dizer a vocês? Pessoal, na Lei de Execução Penal e no REDPRI está mais específico a questão da o que é permissão e o que é a autorização. A autorização de saída ela é concedida pelo juiz, também vai ter anuência do diretor do estabelecimento para aquela saída temporária de 7 dias. Aqui, especificamente, nós estamos falando da permissão de saída. Então, as autorizações que fala aqui no título, essas autorizações que fala aqui em cima, ela é ampla. Você está falando tanto da autorização como da permissão. A permissão é o que nós veremos agora. Permissão de saída. Então, os condenados que cumprem pena tanto em regime fechado, semiaberto e presos provisórios. Então, quer dizer, todos os presos podem obter permissão de saída. A permissão de saída não necessita de autorização do juiz. Permissão não necessita de autorização do juiz. Olha que vai cair na sua prova isso. O que vai cair necessita de quem então a permissão de saída? De autorização do diretor do estabelecimento, que está no parágrafo 1º, diretor do estabelecimento. O parágrafo 2º diz que a permanência do detento fora do estabelecimento penal terá a duração necessária para a sua finalidade. Ou seja, se for uma visita, se for a permissão de saída para um velório, então vai ser alguns minutos. Se for para uma consulta dentária, será o tempo da consulta dentária. Então, essa será a permanência, o tempo da permanência. Olha, vamos voltar no caput. Mediante escolta. Isso aqui é o mais importante. Na permissão de saída, existe a escolta acompanhando, a JETAP. Em caso de presos mais perigosos, pode ser até mesmo o COP ou outro grupo especializado. Então, permissão de saída mediante escolta nos casos devidamente comprovados de necessidade. Tratamento médico, falecimento, doença grave, de cônjuge, de companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, para cima e para baixo, ascendente e descendente. Nesse caso aqui, pessoal, de ascendente, entra também o caso de avós e netos, porque são ascendentes, não fala se é só de primeiro grau, então tanto ascendente como descendente. Então, um avô ou um neto também poderá ser concedida a permissão de saída. Lembrar para a sua prova, permissão de saída é autorização do diretor do estabelecimento, não necessita do juiz. Vamos continuar? Artigo 37. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para sair. Está vendo? Isso que é o segredo de autorização e permissão. Você deve diferenciar isso, porque senão você pode se complicar na hora de sua prova. A autorização de saída, essa necessita, pelo menos pela primeira vez, da autorização do juiz. Então vamos lá, vamos descer para a gente ver completamente. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização de saída temporária do estabelecimento sem vigilância. Outro detalhe importante, no caso da autorização, não tem vigilância. A permissão tem vigilância. E além de ter vigilância, a permissão é regime fechado, aberto, semiaberto, provisório. Aberto não, porque geralmente o aberto ele só dorme na unidade prisional. Então, semiaberto, fechado e provisório. Aqui não. Quem?
Regime semiaberto. Autorização de saída é para preso semiaberto. Então, visita à família, 7 dias. Frequência curso profissionalizante ou de como instrução de 2º grau ou superior na comarca do juiz da execução. Um preso que está no semiaberto, com autorização do juiz, ele poderá estudar, desde que seja na comarca dos juízos. Outra universidade, outro curso, que esteja longe, não. 3. Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Então, ele poderá também obter essa autorização. Qualquer atividade de ressocialização que seja externa, fora dos muros da unidade prisional, que concorra para o retorno ao convívio social, esse preso, então, poderá participar. Esse preso que está no semiaberto. Então, nessa autorização de saída, observe o parágrafo único. A autorização de saída será concedida ou revogada por ato motivado de quem? Ato motivado do juiz da execução. Então, ato motivado, lá na lei de execução penal está dizendo isso. Então, só um instante. Lá na lei de execução penal, do artigo 123 a 125, também é matéria de nossa prova, da LEP, está dizendo isso, está especificando como funciona essa autorização de saída. Então, nós devemos guardar para a nossa prova que é por ato motivado do juiz da execução e diferenciar isso da permissão de saída. Então, devemos fazer essa diferença. Então, vamos lá. Preste atenção. Permissão de saída. Quem pode? Qualquer preso. Preso regime fechado, regime semiaberto e o preso provisório. Saída temporária. Pode. O preso que está em saída temporária, está ali em prisão temporária, que é uma modalidade da provisória, ele pode sair, juntamente com a escolta, para ir ao médico. Autorização de quem? Do diretor da unidade prisional. A autorização de saída, quem pode? Somente semiaberto. E se o preso estiver no aberto? Se ele estiver em regime aberto e ainda se encontrar na unidade prisional, ele poderá sair sim. Mas não se encontra na lei isso, então provavelmente não cairá em prova. Outro detalhe, quem pode autorizar a autorização de saída? Somente o juiz da execução. O juiz da execução. Nós sabemos que ele autoriza a primeira saída, já que os presos geralmente saem 5 vezes ao ano, visita de 7 dias. Então, o juiz autoriza a primeira e o diretor do estabelecimento faz o despacho nas outras. Mas, para a prova, quem autoriza a autorização de saída é o juiz da execução. Tranquilo, vamos continuar, então, o nosso material. Artigo 138. Com base em parecer da equipe interdisciplinar e como preparação para a liberação, será autorizada pelo juiz de execução que tenha participado de seu processo de reeducação a saída do sentenciado, que cumpra pena nos regimes aberto e semiaberto. Vamos grifando de uma vez. Aberto e semiaberto, após cumpridos 6 meses da pena por até 7 dias, limitado ao total de 35 dias por ano. Esse artigo ele vem especificar como será o procedimento dos itens anteriores. Então, a equipe interdisciplinar de observação e da comissão técnica de classificação vai fazer o parecer e encaminhar ao juiz. Então, o juiz vai autorizar a saída até de 7 dias, 35 dias. Portanto, 5 vezes ao ano. 5 vezes 7, 35. Então, 5 vezes ao ano, ele vai ter essa saída temporária. O parágrafo único vem dizer que a saída será concedida e revogada por ato motivado do juiz da execução. Então, está sendo redundante. Essa autorização de saída será concedida ou revogada. Diretor de unidade prisional não revoga a saída temporária. O que ele faz? Ele comunica ao juiz que vai revogar ou não em caso de qualquer alteração. Então, continuando. Artigo 139. O sentenciado, a vítima e as respectivas famílias contarão com apoio do Serviço Penitenciário e do Conselho da Comunidade. Pessoal, essa questão
é muito tranquila para a prova. O que é mais complicado aqui é a questão da família. Com a reformulação do Código de Processo Penal, a vítima e as famílias passaram a ter uma maior participação no processo penal, todos os procedimentos penais. E também, mas isso já estava previsto até mesmo que nessa lei, na norma de execução penal. Então, o sentenciado, a vítima e as respectivas famílias contarão com o apoio do serviço penitenciário. Então, o serviço especializado que existe nas unidades prisionais também atenderão as famílias e até mesmo a vítima, e ainda o conselho da comunidade, aquele conselho que age principalmente dentro das unidades prisionais, eles também prestarão apoio à vítima e também às famílias do sentenciado. Do regime disciplinar, artigo 140. O sentenciado não exercerá função disciplinar. Na teoria e para a nossa prova, o sentenciado não exercerá função disciplinar. Um sentenciado não pode punir outro sentenciado por uma falta que ele tenha cometido. Na prática, isso acontece. Nós sabemos que, na maioria dos lugares, os presos exercem a disciplina dentro da cela, eles fazem até julgamento dentro da cela. Mas isso não pode acontecer. O sentenciado não exercerá função disciplinar para a nossa prova. Artigo 141. A infração disciplinar e a respectiva sanção disciplinar serão estabelecidas em lei ou regulamento. A infração disciplinar, existe a infração, o ato em que o sentenciado será aberto contra ele um procedimento para punitivo ou não. E a respectiva sanção disciplinar, a punição pela infração cometida, serão estabelecidas em lei ou regulamento. Pegadinha de prova. Pegadinha, qual é a questão? A sanção disciplinar só poderá ser aquelas estabelecidas em lei. Não, só lei em estrito sensu, não. Em lei ou regulamento. Nós sabemos que a lei ela vai especificar os aspectos da Constituição. A lei levará como base a Constituição vai nortear a lei, e a lei vai nortear os regulamentos. Então, nós temos o REDPRI, que é um regulamento disciplinar prisional. Então, uma sanção e uma infração pode não estar na lei de execução penal, que é uma lei federal, mas pode estar somente lá no REDPRI. Então, estabelecidas em lei ou regulamento. Se estiver somente prevista no regulamento e não ferir a Constituição, não for uma norma abusiva inconstitucional, então pode somente estar previsto no regulamento. Esse foi o artigo 141. Vamos continuar. Artigo 142. Constitui infrações disciplinares. Pessoal, nós vamos ler e comentar essas infrações. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Isso aqui é um pouco decoreba. Infrações disciplinares. Você deve tentar memorizar as faltas de natureza grave e média na lei de execução penal, a de natureza leve, grave e média no REDPRI, e aqui as infrações disciplinares na norma de execução penal. Então vamos lá. 1. Negligência na limpeza e na ordem da cela e asseio pessoal. Limpeza, higiene. Abandono voluntário do local de tratamento. Ele abandonou por conta própria o tratamento. 3. Descumprimento das obrigações de trabalho. Atitude molesta para com seus companheiros. Ele não pode ter esse tipo de atitude. 5. Linguagem injuriosa. Provocar injúria, né? Jogos e atividades proibidas pelo regimento interno. Há algumas unidades prisionais em que é permitido certo tipo de jogos, outras está liberado. Então, de acordo com o regimento interno. 7. Simulação de doença para faltar aula ou para qualquer outro motivo
posse de tráfico ou bens não permitidos, se ele tiver em mão qualquer bem que não seja permitido, infração disciplinar. 9. Comunicação proibida com o exterior, ou no caso de isolamento com o interior. Essa aqui, essa número 9, é interessante porque pode trazer confusão na hora da prova. A comunicação com o exterior proibida é aquela em celular, ou telefone fixo sem autorização, ou ainda cartas, no caso de ele estiver, o sentenciado, sendo penalizado com de não poder enviar cartas, correspondência, ou no caso de isolamento com o interior. Se ele estiver isolado, ele não pode comunicar com o interior. Ele fraudou esse isolamento, então também será infração disciplinar. 10. Atos obscenos ou contrário ao decoro, à ordem. Falsificação de documento da administração para benefício próprio ou à lei, infração disciplinar. 12. Apropriação ou danificação de bem da administração. Ele tomou para si ou danificou um bem da administração da unidade prisional, infração disciplinar. 13. Posse ou tráfico de arma ou instrumento de ofensa. Ele tem posse de uma arma ou de um instrumento que possa causar ofensa, o famoso sucho, ou qualquer outro instrumento que não seja autorizado, infração disciplinar. Atitude ofensiva ao diretor, a funcionário do estabelecimento ou a visitante. Ele não pode ofender nem mesmo o visitante. O diretor, todos nós acertaríamos na hora da prova. Funcionário do estabelecimento também, mas também o visitante. Ele não pode ofender o visitante, ainda que seja o seu próprio visitante. 15. Inobservância de ordem ou prescrição e demora injustificada no seu cumprimento. Ele não observou uma ordem, uma prescrição de um serviço especializado, ou demorou em cumprir e não justificou. Infração disciplinar. Participação em desordem ou motim. O sentenciado, não foi o cabeça, não arquitetou, mas participou de uma desordem, de um tumulto localizado ou de um motim, então será falta disciplinar. E o 17, evasão. Esse é interessante. Evasão é a famosa fuga. Há aqueles entendidos, entre aspas, que dizem que o preso tem o direito de fugir. Então, eles falam que o preso tem o direito de fugir. Mas aqui nós vimos que a evasão constitui uma infração disciplinar. Então não faz sentido uma mesma atitude ser direito e ser falta disciplinar. Então não tem o direito de fuga, o preso não tem o direito de se evadir. 18. Fato previsto como crime cometido contra companheiro, funcionário do estabelecimento ou visitante. Qualquer fato que seja crime, seja injúria, calúnia, difamação, furto e etc. Contra visitante, contra companheiro de cela, funcionário ou visitante, também infração disciplinar. E 19. Realização ou contribuição para a realização de visita íntima em desacordo com essa lei ou com um ato da autoridade competente. Ele realizou ou contribuiu, falsificou documentos, falsificou sua própria identidade, ou ainda simulou, ajudou a falsificar, ou aceitou uma visita íntima que estava em desacordo de alguém que não era uma pessoa íntima próxima. Então, também infração disciplinar. Aqui, pessoal, nós lemos as 19 infrações disciplinares. O que eu recomendo a vocês? Releiam, se for possível, façam uma cópia ou copiem e tenham em mãos, e de vez em quando tiver um tempo, quando for ao banheiro ou qualquer outro lugar, vai dando uma lida para tentar decorar, memorizar mesmo, porque isso aqui é decoreba. Pode cair na prova perguntando se alguma dessas atitudes está entre as infrações disciplinares da norma de execução penal, Lei 11.404. Então você deve memorizar todas na medida do possível. Então aqui nós também terminamos esse vídeo
E no próximo daremos início no artigo 143, constitui sanções disciplinares. Nós falamos aqui do que são as infrações e nós vamos falar agora da punição. Então, muito obrigado e até a próxima.